Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Olá, pessoas. Olá, Edson Índio. Olá, gente amiga. Começa o programa Sérgio. O programa de hoje eu já anunciei na minha rede social que vou abordar o assunto do indicativo de lockdown feito pelo governador Reinaldo Azambuja na entrevista que deu na segunda-feira à televisão Morena. Um assunto importante, né, que vai enfocar. Aliás, não se fala em outra coisa, eu também não tenho como fugir deste assunto, até que eu gostaria que esse assunto não existisse mais, mas felizmente, infelizmente, é o assunto do dia, é o assunto do ano no Brasil e no mundo, que é a pandemia do coronavírus. No encerramento do programa de ontem, eu ameacei falar aqui sobre o problema das demissões que estão ocorrendo em Campo Grande por conta do coronavírus. Agora, no programa anterior, no programa do Bem de Paula, o empresário falou exatamente sobre esse assunto, com muitos detalhes, um empresário ligado ao ramo de autopeças em Campo Grande. Falou sobre esse assunto de uma forma muito didática, né? Dá para entender muito bem a situação de desespero que há entre empresários de todos aqui no Brasil, porque a restrição ela há uma restrição parcial, né? Porque não é lockdown. Já está aqui em Campo Grande, já houve até um afrouxamento que eu acho até exagerado, mas está aqui, ó. Mais de 31% das empresas já demitiram funcionários. Olhando aqui no jornal de ontem, Correio do Estado de ontem. Tem aqui um quadrozinho, com estatística. Estabelecimentos estão, em média, há 17 dias sem abrir as portas. 31,5% das empresas precisaram demitir nos últimos 15 dias. A média de colaboradores demitidos ficou em 2,3 pessoas por empresa. 32,08% deram férias coletivas, 20,75% suspenderam contratos de trabalho, 3,77% reduziram jornada dos trabalhadores. E o salário, 49% não tomaram nenhuma medida. Continuou como está, para ver como é que fica. Esse aí, ó, isso aí é café pequeno, o que vai vir aí, e em dose dupla, se a gente não conseguir estancar o epicentro, espantar daqui o epicentro, espantar do Brasil, quer dizer, que o Brasil não venha a ser epicentro como está sendo hoje os Estados Unidos. Então, tudo isso aí não representa nada, é refresco para o que pode vir a pior aqui, sem a tentativa de alarmismo, nada, mas é a realidade. É a realidade porque passaram a Itália, o Irã, a Espanha, o Reino Unido está passando, e os Estados Unidos passando. Quer dizer, economias fortes já passaram, estão passando por enormes dificuldades por causa da pandemia. E não vai ser diferente aqui no Brasil se a gente tiver que enfrentar
se o epicentro chegar aqui, se ele resolver passar por cima da Cordilheira dos Andes, ou lá pelo oceano, e descer lá para a Antártica, aí menos desastroso. Mas se vier para cá, como tudo indica, né, que pode vir, aí vai ser prantos de lágrimas de sangue. Mas é uma coisa que está, né, contribuindo muito para esse quadro no mercado de trabalho, são os bancos, né? Aliás, os bancos, vou falar, hoje também vou abordar essa questão dos bancos. Mas o banco que não quer fazer, não quer correr nenhum risco. Todo mundo pode correr risco no Brasil. Todo mundo corre risco. Empresas podem quebrar. Agora, banco não pode. Banco não pode correr risco. Então, o que está acontecendo? Pequenas e médias, micro e médias empresas que têm recorrido aos bancos em busca de capital de giro, que é o que mantém o mercado de trabalho ativo, é o que consegue pagar os funcionários, não estão conseguindo capital de giro nos bancos. Grandes empresas, tudo bem. Agora, a empresa que pode representar risco para o banco está encontrando enormes dificuldades. E não há nenhuma empresa pequena. Hoje, no país, são raríssimas as empresas que não oferecem risco aos bancos, sobretudo numa crise como essa que a gente está atravessando. Então, é um problema, né? Vamos ver como é que os bancos vão fazer. Mas no programa de hoje, estou só esperando o pessoal ouvir, né? Tem bastante gente para a gente poder falar sobre o indicativo de lockdown em Mato Grosso do Sul. O que é lockdown? É quando o governo perde completamente o controle da situação e tem que fechar tudo. Fecha comércio, aí fecha geral, fica todo mundo em casa, todo mundo proibido de sair de casa, com o exército na rua, com a polícia na rua para prender, para reprimir qualquer tentativa de burlar o isolamento compulsório. Felizmente, a gente não chegou a esse ponto aqui no Brasil. E em Mato Grosso do Sul está mais longe, até porque a gente está tendo uma certa tranquilidade na condução do sistema preventivo contra o coronavírus, contra a pandemia. Mas é um assunto que eu quero enfocar daqui a pouco no programa. Espero vir mais gente, né, para a gente poder, inclusive, estabelecer um debate aqui em cima disso aí. Agora, notícias diversas que a gente tem aqui, a mais importante é da Prefeitura de Campo Grande. O prefeito Marquinhos Trati cortou 30% do salário dele e do pessoal do primeiro escalão. Suspendeu as gratificações, suspendeu gratificações de modo geral, suspendeu verbas, né, de profissionais que tinham que se deslocar para zona rural, por exemplo, professores da zona rural, não tem mais aquele auxílio, aquela ajuda, porque não está tendo aula, então o prefeito achou por bem não suspender. Achou por bem não teve outro jeito, teve que suspender mesmo, e é isso que está acontecendo. Vamos ver o que é que diz aqui. Não, tá bom, tá bem. 4 aqui, 3. Senado, Trati. Fica apertadinho. Página 5. Qual é o estado de hoje? Tá aqui. Vamos ver o que o prefeito de Campo Grande está apontando. O prefeito da capital reduz o salário dele e do primeiro escalão. Está aqui. Por conta das medidas adotadas de enfrentamento da pandemia do coronavírus,
a arrecadação da prefeitura sofreu impacto e a queda na receita levou o prefeito Marcos Tradi a assinar decreto que determina a redução de 30% do próprio salário e do salário da vice-prefeita Adriane Lopes, do chefe de gabinete, dos secretários, secretários adjuntos, diretores-presidentes de fundações, além da redução de 30%, aqui que vai, e que pega, 30% dos funcionários comissionados e dos que ocupam cargos efetivos de confiança. O desconto não se aplica a servidores das áreas de saúde, segurança, assistência social e dos que atuam diretamente nas ruas no enfrentamento do coronavírus. O anúncio foi feito no fim da tarde de segunda-feira, em transmissão numa live do prefeito. Anteontem. Não, segunda-feira, dia 14. Hoje é quinta. Não foi ontem. Jornal que... Tudo bem. Se todos os prefeitos fizerem isso, se todos os gestores fizerem isso, o governador do estado também pode fazer, é claro que vai dar um alívio, mas do ponto de vista psicológico, porque isso aí também não representa muita coisa. Falaram em R$1 milhão, R$1 milhão em finanças da prefeitura de Campo Grande não representa muito, mas tem um simbolismo extraordinário essa medida que o prefeito acaba de adotar. Esperar que prefeitos de outros municípios, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, né, Naviraí, Mundo Novo, Aquidauana, cidades que têm uma arrecadação melhor, também possa agir da mesma forma que agiu o prefeito de Campo Grande. Então, daqui a pouquinho eu vou falar do lockdown, o indicativo de lockdown para Mato Grosso do Sul, feito pelo governador Reinaldo Azambuja, em entrevista na segunda-feira à televisão Morena. O que é lockdown? Lockdown fecha tudo, né? Ou fica em casa por bem ou por mal. Esse é o lockdown, que muitos países adotaram, e os países que adotaram o lockdown já conseguiram debelar, já conseguiram o declínio da curva. Já conseguiram. Vi ontem. Eu queria mostrar para vocês agora o tamanho, por esse material que você vai ver, que foi rodado ontem no Jornal Nacional, você vai ver o tamanho da preocupação que todas as pessoas no mundo estão tendo com o coronavírus. Você não justifica, de forma alguma, esse relaxamento, esse relaxismo defendido pelo próprio presidente da República, que provavelmente esta semana tire do ministério, demita, eu não acreditava, mas me parece que está caminhando para isso, o ministro Mandetta. Por que vai tirar o ministro Mandetta? Porque está fazendo tudo certo. É a primeira vez que acontece na história que vai se tirar um administrador, um gestor, porque ele não está errando. Quer dizer, queriam que ele errasse, tinha que errar. Como ele vai fazer, está fazendo tudo certinho, não serve. Quero mostrar nessa matéria, ela é o melhor indicativo, ou falando até narrativa, né, da importância de se dar ouvidos à ciência no caso da pandemia de coronavírus. Esta atitude inédita dos banqueiros brasileiros e de grandes empresários do Brasil em fazer doação, participação direta, meter a mão no bolso para ajudar no combate ao coronavírus. Este trabalho que foi feito aí, que você vai ver,
foi todo o trabalho feito pelo ministro Mandetta, na sua preocupação em ter recursos, não recursos financeiros, mas recursos materiais para combater, para prevenir o país, para fechar o país contra o coronavírus. Claro, não vai conseguir, mas vai ter pelo menos recurso suficiente para aplicações mais urgentes. Então, o Wendy, mostra aí a matéria que foi rodada ontem no Jornal Nacional. A pandemia do coronavírus provocou uma infinidade de ações solidárias no Brasil, de cidadãos e de empresas. Os exemplos de cidadãos solidários você vê quase todo dia por aqui, com nome e sobrenome. Já as iniciativas das empresas, a gente tem apresentado como sempre fez, sem mencionar as marcas delas. Mas a partir de hoje, enquanto durar a pandemia, o Jornal Nacional vai mudar isso. Porque para superar um desafio tão grande, é importante mostrar o que muitas e muitas empresas e empresários têm feito nesse período. Você vai conhecer agora algumas dessas iniciativas. Numa transmissão ao vivo pela internet ontem, o Itaú Unibanco anunciou a doação de R$1 bilhão para medidas de enfrentamento da epidemia no Brasil. O projeto recebeu o nome Todos pela Saúde e vai ser administrado por um grupo de especialistas. O grupo é liderado pelo diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap. Também fazem parte o médico oncologista Drauzio Varela, o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, o ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, Maurício Sesquim, o consultor do Conselho dos Secretários de Saúde, Eugênio Vilaça Mendes, o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Sidney Kleiner, e o diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fiocruz, Pedro Ribeiro Barbosa. Todos os participantes estão sendo voluntários, porque em nenhum momento do meu convite a todos eles faltou entusiasmo, compromisso com a saúde da população brasileira e houve qualquer questionamento quanto a uma possível complementação de recursos dirigida a eles para realizar esse trabalho. Em nenhum momento houve qualquer questionamento quanto a isso. São pessoas altamente comprometidas com a sociedade brasileira e vem aqui uma oportunidade de contribuir frente à situação que nós vamos ou estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar. O presidente do Itaú Unibanco explicou que é esse grupo que vai decidir como investir o dinheiro. O porquê da nossa iniciativa se prende à compreensão nossa de que o Brasil atravessa uma crise muito grave. Nós temos um problema humanitário em mãos. O Itaú Unibanco nasceu e cresceu e continuará crescendo no Brasil. O Brasil é a nossa casa e acho que é o momento de cuidarmos da nossa casa. E por que esse formato? Nós buscamos os melhores talentos que nós pudemos em saúde, em medicina. Encontramos o Dr. Paulo Chapchap, junto com quem formamos essa equipe, e que não é apenas um conselho de notáveis, porque é um conselho dá conselhos. Essa equipe vai executar. Essa equipe vai decidir o que fazer. Quer dizer, a utilização desses recursos, desse R$1 bilhão e de outros recursos que possam se juntar a esse, será decidida por essa equipe e nós não teremos qualquer interferência nessas decisões. O fundo vai investir em 4 pilares fundamentais no combate ao novo coronavírus. Informar sobre o uso de máscaras e a higiene das mãos, por exemplo. Proteger, disponibilizar testes para o novo coronavírus e equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Cuidar, inclui capacitação de profissionais de saúde, compra e distribuição de insumos estratégicos, apoio a gestores públicos de estados e municípios. E retomar, ajudar a desenvolver estratégias para um retorno seguro às atividades sociais quando for a hora e monitorar a população com risco elevado. O projeto se soma a outras iniciativas do Itaú Unibanco nesta pandemia, como a doação de R$10 milhões à Fiocruz para apoiar a construção de um hospital no Rio, de R$8,5 milhões para a aquisição de respiradores e de R$1,5 milhão para aumentar a capacidade de atendimento do Hospital Municipal do Mboi-Mirim, na Zona Sul de São Paulo. O Bradesco, o Santander e o Itaú Unibanco fizeram também uma parceria.
Juntos, os três bancos estão investindo 282 milhões de reais na importação de equipamentos médicos, como respiradores e tomógrafos, importação de 5 milhões de testes rápidos para detectar a Covid-19 e em doações para a confecção de 15 milhões de máscaras. O presidente do Bradesco explica que é o Ministério da Saúde que vai decidir para onde enviar esses materiais e equipamentos. O Ministério da Saúde vai ver quais são os locais que têm maior carência, maior necessidade e faz a alocação desses equipamentos ou desses testes onde tiver maior necessidade. Quando nós conversamos com o Ministério da Saúde, eles foram muito claros. A gente não está precisando de dinheiro, o dinheiro não vai resolver agora. O que eu preciso são dos testes e eu preciso dos equipamentos. E como vocês, Banco Bradesco, Itaú e Santander, tem muito relacionamento no mundo inteiro, pelo contato que vocês têm no mundo inteiro, tentem nos ajudar para que a gente consiga comprar o equipamento, o teste, porque o dinheiro nesse momento não vai resolver tudo. A vice-presidente do Santander destacou que os maiores bancos privados do país superaram a concorrência para se unir no combate à pandemia. O que eu quero dizer é que, diante de um desafio tão grande, eu acho que se abre mão de burocracia, se abre mão de competição em prol de uma solução única. E a colaboração, para mim, é um valor que está ficando evidente nessa crise, eu acho que deveria ficar para sempre. Individualmente, o Bradesco também está importando da China 500 monitores de UTI. A expectativa do banco é que eles cheguem ao Brasil até o fim do mês. Outra empresa que está investindo no enfrentamento ao novo coronavírus é a Redditor de hospitais. No total, são 120 milhões de reais. No Rio de Janeiro, a rede está ajudando a construir 2 hospitais de campanha. Um deles fica na autoestrada Lagoa Barra e a previsão é que comece a funcionar daqui a 3 semanas. Ele vai ter 200 leitos, sendo 100 de UTI. O hospital tem custo estimado de 45 milhões de reais e a parceria para construí-lo inclui o Bradesco Seguros, as lojas Americanas, o Banco Safra e o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Em São Paulo, a Redditor formou outra parceria para ajudar a Santa Casa de Misericórdia e reformar 102 leitos para casos de Covid-19, sendo 30 leitos de UTI. A obra já começou e deve custar cerca de 20 milhões de reais, que a rede está dividindo com a Sul América e a Qualicorp. A Redditor, ela viu com muita clareza que ela precisava atuar junto ao poder público, dando suporte ao paciente SUS. E, para isso, ela desenvolveu projetos temporários, que são projetos com hospitais que vão ter início, meio e provavelmente um fim, mas ela também quis investir, onde foi possível, na instalação de leitos novos ao paciente SUS que ficassem como um legado para a cidade. É dinheiro exclusivamente privado, não tem um centavo de dinheiro público, não tem um centavo de dinheiro incentivado. É dinheiro privado nosso, da rede, que nós estamos usando, assim como os nossos parceiros, para aumentar as instalações para o Sistema Único de Saúde. A indústria de alimentos BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão, está doando 50 milhões de reais para hospitais, asilos e outras entidades nas cidades onde a empresa está instalada. Essas doações serão feitas principalmente aqui no Brasil e em mais outros países onde nós temos unidades produtivas. O objetivo do investimento e dessas doações é fornecer alimentos, insumos médicos hospitalares, equipamentos e EPIs e financiamento de pesquisa de combate à Covid. Como nós estamos presentes em quase 40 cidades pelo Brasil, em cidades muito do interior, a abrangência que nós teremos é fazer com que isso chegue a quase 130 entidades por esses 9 estados brasileiros. O BB Seguros e o Banco BV estão doando 55 milhões de reais para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que são de grupos de risco para a Covid-19. O dinheiro vai para a alimentação, cuidados com a saúde, assistência social e também compra de insumos e equipamentos hospitalares. A Fundação Banco do Brasil vai selecionar as comunidades vulneráveis. Nesse momento agora, a gente achou muito importante a gente trabalhar forte daquilo que é uma competência nossa, de chegar nos 4 cantos desse país, porque a gente está vendo uma dificuldade muito grande em todos os pontos do Brasil. Nós nunca vimos concorrentes se unirem em prol de uma causa.
Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode levar, e eu sempre tenho falado muito isso aqui, que juntos nós somos mais fortes. O iFood anunciou um fundo de 52 milhões de reais para apoiar pequenos restaurantes e entregadores. Além de ajudar quem precisa, a gente precisa ajudar os nossos parceiros, que são os restaurantes e entregadores. Então a gente criou um fundo de 50 milhões de reais para doar para apoiar restaurantes pequenos e médios, nesse momento onde vários deles estão sem conseguir trabalhar. E, além disso, a gente criou um fundo de 2 milhões de reais para os entregadores que têm os sintomas de coronavírus. Eles são apoiados e podem ficar em casa se recuperando, enquanto a gente continua mantendo o sistema funcionando e apoiando nossos clientes. Além dos 5 milhões de reais investidos num hospital de campanha no Rio, as Americanas anunciaram doação de 40 milhões de reais para investimentos em saúde e logística. O dinheiro vai ser usado, por exemplo, na compra de respiradores para hospitais públicos, máscaras, cestas básicas e kits de testes rápidos. Nós temos que cuidar uns dos outros. E esse cuidar uns dos outros é fundamental para uma companhia que tem 90 anos como a nossa, que tem 34 mil associados, toda a confiança que tem dos nossos clientes, da sociedade. Eu acho que essa é a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, e que é cuidar uns dos outros. E é momento de união e é momento de solidariedade. Essa é a nossa mensagem. Viu aí? Gesto nobre, né? Dos grandes empresários, dos banqueiros. Agora, banqueiro, principalmente, não faz isso por humanismo, por solidariedade, por nobreza, porque tem dó. Fazem isso porque o dele está na reta. Se não fizer o possível para impedir que a situação fique pior do que está, ou muito pior do que o previsto, o futuro dessas grandes empresas, né, está comprometido. Eles fazem por isso, não é por dó, não. É porque estão sentindo a pressão, a enorme pressão que está vindo por aí. Eles têm estudo, têm diagnóstico, prognóstico, eles têm tudo, porque têm capacidade operacional para chegar a algumas conclusões, sobretudo quando a coisa é feia, né, catastrófica. O pessoal sabe, isso aí pode para não ficar pior, para não ter que dar mais, vamos dar o que a gente puder fazer agora. Tal. Me lembra aí de uma ocorrência da Operação Lava Jato. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal foi procurado pelo Ministério Público Federal para tentar negociar com os empresários uma determinada hipótese. Parece que era 1 bilhão de reais que o Ministério Público pediu dos empresários para estancar a Operação Lava Jato. Você dá 1 bilhão, vai, né, entra com um acordo e a gente não fica por isso. Este ministro foi procurar as empresas envolvidas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e outras mais ou menos, e os empresários recusaram. Está louco, 1 bilhão? Onde é que nós achar 1 bilhão para dar? Não, absolutamente, deixa correr frouxa aí. A gente resolve politicamente e tal, aquela conversa, né? Então, tudo bem, vocês não querem, né? Então, botaram o Sérgio Moro aí no caminho, e a coisa rendeu muito mais, poderia ter ficado em 1 bilhão, e ficou numa importância incalculável, quebrou Odebrecht, quebrou Andrade Gutierrez, quebrou a AES, quer dizer, as grandes empreiteiras do Brasil quebraram porque não acreditaram na Operação Lava Jato. Não vai vir Lava Jato, não. Vai ficar por isso mesmo. Dá 1 bilhão.
Então, os banqueiros estão acreditando no sucesso do vírus, né? Caso não haja uma imediata participação, imediata e até decisiva, em certos pontos, participação desses empresários. É que depois pode custar muito mais caro do que está custando hoje. 1 bilhão, tal, vamos dar, é pouco, né? Vamos ajudar, vamos contribuir. E ainda passar por figuras humanitárias, tá vendo? Eles são bonzinhos, tal. Quanto todo mundo sabe que não é nada disso. Bem, esperando você para a segunda parte do programa, para a gente falar do indicativo de lockdown para Mato Grosso do Sul. Dentro de 1 minuto, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós tenhamos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Eu me sinto bem. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? Atenção! O Centro de Operações Emergenciais de Combate ao Coronavírus constatou o início da transmissão comunitária do Covid-19 no estado. Os contágios já não acontecem apenas pelo contato com outras pessoas doentes identificadas. Essa situação multiplica os riscos de contágio em massa e o colapso da rede de saúde. Só o isolamento pode proteger a população. Siga as normas restritivas do seu município. Fique em casa. É hora de agir com máxima responsabilidade. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Tá aí. Vamos então falar aqui do indicativo de lockdown. O que é lockdown? Fecha tudo. Lockdown fecha tudo. Aí não tem gente na rua mesmo. Fica todo mundo em casa e fica de uma forma compulsória. Foi indicativo dado esta semana pelo governador Reinaldo Azambuja, depois que ocorreram as 2 primeiras mortes em Campo Grande pela contaminação, e as 2 em Mato Grosso do Sul, as primeiras em Mato Grosso do Sul, por contaminação comunitária. O que é contaminação comunitária? É quando o governo, as autoridades sanitárias, perdem o controle, né, da origem da contaminação. A origem, a pessoa foi contaminada, tal, há um histórico, né, você foi contaminada porque manteve contato com fulano que veio de um país que está com problema, de uma cidade com problemática, tal. Então a pessoa sabe que teve o contágio, sabe a origem do contágio. E a contaminação comunitária é quando o vírus, quando as autoridades começam a perder o controle do vírus. Esse que acontece. Então, deu para a gente piratear aí a entrevista da TV Morena aí, ó? Então, mostra aí a entrevista.
do governador. Governador, agradeço sua presença aqui e gostaria de saber, primeiramente, já que estamos já com a chamada transmissão comunitária, o que o Estado pretende fazer a mais para tentar frear, segurar esse avanço dos casos em Mato Grosso do Sul? Boa noite para o senhor. Boa noite, Lucimar. Prazer estar aqui com vocês, a todos que nos assistem. Eu acho que o que nós temos, Lucimar, é a questão de nós nos precavermos ficando em casa. Eu acho que os exemplos que nós estamos vendo em inúmeros países do mundo e cidades traz uma reflexão a todos nós aqui no Mato Grosso do Sul. Ficando em casa, você tem menos possibilidade dessa transmissão comunitária. Hoje o vírus circula naturalmente entre as pessoas. O exemplo que você citou aí dessas duas senhoras que foram contaminadas, vieram a óbito e não sabem de quem veio a contaminação. Por isso o Estado tem tomado as medidas necessárias. Te dou um exemplo hoje, 92% das pessoas que estiveram no Detran hoje de manhã não precisariam estar lá. Todos os serviços ali e as informações estão disponíveis no site e nos meios digitais que o Detran disponibiliza a todos nós. Então, evitar o máximo. Se você olhar rodinha de tereré, se você olhar, como eu vi em uma agência bancária, mais de 50 pessoas junto ali uma a outra, passando ali a possibilidade de uma contaminação de todas essas pessoas. Então, é precaução, é o cuidado, é ficar em casa, é seguir os exemplos e olhar principalmente aqueles países que estão sofrendo muito diuturnamente com perdas de vidas. Então, se nós fizermos a nossa parte, o isolamento, ficar em casa, o cuidado para a manutenção da distância mínima entre as pessoas, eu não tenho dúvida, diminui muito a pressão. Já que o vírus já está sendo transmitido agora por essa transmissão comunitária, mais ainda agora é a necessidade de nós nos isolarmos, ficarmos em casa e evitarmos essa contaminação do maior número de pessoas. Se isso acontecer, como falou o secretário-geral, o sistema entra em colapso. Por mais que nós temos disponível, o prefeito Marquinhos também diz, mais de 300 leitos de UTI, mais de 1.000 leitos de apoio hospitalar, não aguenta se nós tivermos muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Por isso a recomendação, fique em casa, se proteja para que a gente evite o maior número de pessoas contaminadas. O senhor citou o Detran, a gente vai mostrar daqui a pouco que reabriu o atendimento, assim como na Funtrab. Citando governadores como Amazonas e São Paulo, que já estão analisando a possibilidade daquele chamado lockdown, que é o isolamento total. Mato Grosso do Sul está com algum pensamento nesse sentido? Olha, se nós não tivermos, Lucimar, a consciência das pessoas de ficar em casa, evitar sair de casa, nós vamos chegar a esse momento. É uma medida drástica, é radical. Alguns países tomaram, aqui no Brasil, alguns governos já estão olhando essa possibilidade, como você citou, 2, mas existem outros, eu tenho acompanhado isso no grupo de governadores. Os prefeitos decretaram o toque de recolher, decretaram o isolamento, decretaram a quarentena, mas muito disso não está sendo respeitado. Então a medida extrema, ela vem se não tiver a consciência da sociedade. Aí nós podemos ir sim para uma medida extrema de decretar isso pelos meios. Eu acho que nós todos temos que ser conscientes. Se nós fizermos o dever de nos proteger, a gente evita o maior número de pessoas contaminadas. Vê um prazo, uma previsão? Olha, nós vamos acompanhar, e tudo que nós fizemos, Lucimar, desde o dia 30 de janeiro, ouvindo as autoridades da área de saúde, a Organização Mundial, as autoridades de saúde do Mato Grosso do Sul, da vigilância, da epidemiologia, o secretário e toda uma equipe que tem ali. Agora, se precisar, não tenha dúvida, nós vamos tomar as atitudes que é proteger vidas. Se você olhar em Campo Grande mesmo, que nós vemos aí contato entre as pessoas, rodinhas na Avenida Afonso Pena, o número de pessoas caminhando ali livremente, levando crianças, levando idosos. Quer dizer, não existe uma preocupação. Então nós temos que muitas vezes ter uma medida extrema. E isso a gente vai fazer no momento que a Secretaria de Saúde, as autoridades de saúde disseram que é o momento do Estado muitas vezes tomar uma medida mais drástica, que pode afetar, como aconteceu em alguns países, isolamento total. Se sair na rua, corre o risco muitas vezes de ter uma sanção de polícia, de multas, como alguns países instituíram. Mas eu acho que nós temos que ter, nesse momento, a consciência de todos
para evitar o maior número de pessoas contaminadas. Falando daquele dilema, economia e saúde, para as pessoas que insistem e que precisam, dizem, né, eu tenho que levar comida para casa, para os meus filhos, para minha família. O Estado pretende avançar algo mais no apoio às famílias que necessitam, que estão mais necessitadas neste momento? Olha, Lucimar, você tem acompanhado, os governos têm feito a sua parte. Nós já tomamos medidas aqui na questão das famílias de baixa renda, de não pagar água, de não cobrar a prestação da casa própria, daqueles programas habitacionais do governo do estado. Fizemos agora recentemente, nesse final de semana, o governo federal isentou a parcela da conta da água da tarifa social, são 142 mil famílias, quase 500 mil pessoas. E nós autorizamos, Lucimar, a compra de 60 mil cestas básicas. Essas cestas serão distribuídas aos 79 municípios. A Secretaria de Assistência Social do governo vai distribuir às secretarias municipais para atendimento a essa família mais vulnerável, mais necessitada, para algumas entidades. Então, nós já autorizamos a compra. Hoje mesmo nós já recebemos uma parte dessas cestas que durante 90 dias serão disponibilizadas mensalmente aos municípios. Então, todos os dias nós tomamos algumas medidas de apoio às famílias mais carentes, atendemos ali a micro e pequena empresa no Conselho Gestor lá do Simples Nacional e estamos estudando as medidas. Você sabe que nós estamos discutindo, agora mesmo saí de uma reunião pelo WhatsApp no grupo dos governadores, discutindo a votação de alguma medida do governo que possa permitir os estados a ter um aporte maior de recursos para as demandas que nós estamos tendo. Então não tenha dúvida, nós vamos tomando as medidas principalmente para apoio a essas famílias mais vulneráveis. Governador, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu ainda quero fazer uma última pergunta, se o senhor puder ser bem conciso, no seguinte sentido. O Ministério da Saúde, hoje, na entrevista coletiva agora à tarde, citou Campo Grande, numa das comparações lá, dizendo que nós temos baixo índice de casos, porém, a nossa capacidade de leitos de UTI está praticamente no limite, 98%, e recomenda que a gente faça o isolamento ampliado, que não é o caso. A gente está indo justamente na linha contrária. O que está sendo feito no caso, então, dos leitos de UTI? Olha, nós estamos adquirindo leitos, nós recebemos agora, está em montagem lá no Hospital Regional, na quarta-feira nós vamos ter outros leitos, mas se você tem muita contaminação, você não suporta, por mais que você consiga leitos. Então, o mais recomendado, Lucimar, é o isolamento. A consciência da população em ficar em casa, evitar aglomerações, porque aí nós podemos ter um baixo número de pessoas contaminadas e aqueles que necessitarem das UTIs, o sistema de saúde suporta, senão é o colapso. Você tem muitas pessoas ao mesmo tempo contaminadas e o sistema não aguenta. Então, melhor remédio para esse momento, precaução, isolamento, fique em casa, não saia na rua, faça pelo telefone, pelos sistemas digitais, aquilo que você tem. E o emprego, como você falou, isso a gente recupera, a economia você consegue recuperar, agora vidas a gente não recupera. Por isso a importância de manter o isolamento e manter as pessoas em casa. Governador Reinaldo Azambuja, muito obrigada pelas informações do senhor. Boa noite, tá? Bom início de semana. Governador. Muito bom. É isso aí, ó, o indicativo do governador. Parece que tem 2 comentários sobre o assunto. Já tem comentários aí, 2 comentários sobre a disposição do governador. Quer dizer, não é uma... Israel, nosso colega radialista, mas você não faz nada a respeito do povo de Mato Grosso do Sul. Esse é um ponto de vista dele. Né? Agora, o governo de Mato Grosso do Sul tem feito o dever de casa, viu, o Marcos? A Brígida. Só que a turma da China está invadindo o Brasil. Israel, você não faz nada a respeito. Não, o governo de Mato Grosso do Sul. O que o governo de Mato Grosso do Sul está fazendo está aí estampado. Né? Tem dado uma contribuição muito grande para os municípios. Mato Grosso do Sul é hoje um dos estados com menos casos de coronavírus, um dos estados com menos óbitos. Nós temos 4 óbitos, não vou falar apenas, porque eu acho muito, né? 4 óbitos, mas se você comparar com Amazonas,
Ceará, você vai chegar à conclusão de que a gente está cumprindo aqui o nosso dever de casa. E tanto o governador como o prefeito de Campo Grande tem feito muito mais que o Bolsonaro, tá? Você quer saber? Pelo menos tem a consciência de que ficar em casa é o melhor remédio para combater o coronavírus. Questão da China, não vou falar da China agora porque o assunto aí não tem muito a ver com a China. Então está disponível, as pessoas que quiserem comentar a entrevista do governador, poderão fazê-lo e a gente vai discutindo aqui no decorrer. Agora, o que o governador falou com relação ao lockdown não é uma ameaça, né? Não é nenhuma ameaça, ele fez apenas um indicativo normal. E se a população não contribuir, se a população não entender o apelo de ficar em casa o máximo possível, ao ponto de evitar que Mato Grosso do Sul venha a ter o mesmo problema que tem o Amazonas, que tem outros estados brasileiros, não vai ter outro jeito a não ser o lockdown. Lockdown que a gente teve uma experiência aqui já de um lockdown, não sei se pode ser chamado, um lockdown relativo, né, aqui em Campo Grande, com o fechamento de quase todas as atividades durante 10, 15 dias. E que resultaram no quê? Resultaram em se refrear o coronavírus durante esse tempo. Porque foi só abrir, foi só relaxar que apareceram 2 mortes em Campo Grande. E de forma realmente muito preocupante, até porque 2 mortes com contaminação comunitária. E a contaminação comunitária é indicativo que as autoridades sanitárias perderam o controle da pandemia na localidade. Isso aí é muito ruim. Então, o que o governador não ameaçou, mas apenas indicou a remota, né, a gente espera que não ocorra um lockdown em Mato Grosso do Sul, caso a população não contribua, não contribua com Mas tem um tempinho? Tá aqui, você pode falar comentar à vontade a entrevista do governador. Eu quero falar aqui rapidinho, tem tempo, né? Tem bastante, 12 minutos ainda, 10 minutos, comentar aqui sobre 3 assuntos que eu acho importante fazer esse comentário nesta oportunidade. Primeiro, sobre as eleições municipais. Eu já disse aqui, já dei minha opinião, já falei da inconveniência das eleições municipais em outubro. Não há tempo para se preparar a eleição em outubro. Não há recurso, não há clima político para se fazer eleições municipais agora em outubro. Essas eleições vão ter que ser prorrogadas. Está nos bastidores, os políticos estão tratando disso. A gente vai ter daqui para frente muitas manifestações contra e a favor, o que significa que a coisa vai para o debate. E quando vai para o debate, a gente conclui que vai para o debate porque há necessidade de mudança. Vai se fazer uma eleição com o coronavírus aí. Nosso principal adversário hoje é o coronavírus, é o Covid-19. Um outro mito dessa mobilização é a questão dos óbitos, né? Muita denúncia na internet de que o governo, que os médicos, tudo a pessoa que morre põe lá coronavírus. Alguém já mostrou até algum testado aí na televisão, mas mostra rapidinho para a pessoa não ver direito tal, como é que está. Agora, o que está muito bem claro é que está acontecendo exatamente o contrário. Pessoas que estão morrendo de outras patologias estão morrendo de coronavírus, estão sendo atestados com outras patologias. Estava vendo na televisão, e que chega
quase o dobro, né, das pessoas. Os números que estão apontados aí, na realidade, se fossem dar o atestado de acordo com o normal, o médico não dá o atestado. O médico dá o atestado apenas se for comprovadamente coronavírus. Se for uma doença agravada pelo coronavírus, mesmo que a pessoa tenha dado entrada no hospital com o coronavírus, o médico não dá atestado. Quem passa por confinamento é gato. Álvaro Barbosa. Não se fala em confinamento. Não é confinamento. É isolamento social. É distanciamento. Não é confinamento. Não é campo de concentração, como queria o Marcão do Povo. Campo de concentração. Pegar todo mundo e concentrar. Não tem nada disso. É a pessoa ficar em casa. E se for confinamento, mesmo que seja parecido com um confinamento bovino, é um confinamento extremamente necessário, que se faz necessário caso a população não dê ouvidos aos apelos das autoridades, porque aí não vai ser um confinamento ou isolamento proporcionado, feito pelo governo, vai ser um confinamento feito pelo o próprio vírus que vai obrigar esse confinamento. Então, as pessoas... E é melhor fazer agora o isolamento do que na hora do pico, quando não tiver mais espaço nas UTIs para atender todos os casos. É esse o caso. É isso aí. Para falar da China, a Brígida Pereira falou da China, invasão da China. E a China não está invadindo, não é de hoje, não faz tempo que a China está invadindo. Só que a China invade trazendo recursos, né? Ela aplica, faz investimentos. E investimento que o país aceita. Ela não oferece investimento para o Brasil. Se o Brasil não aceita, não tem problema. O problema é que a China comprou aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, as duas primeiras hidrelétricas do Rio Paraná. Ilha Solteira e Itaipu, não, essa de Três Lagoas. Já ela opera, já concessionária. A China, aqui no Mato Grosso do Sul, está fazendo negócio com essa empresa da fábrica de nitrogenada aí, de nutrientes, de Três Lagoas, da Petrobras, comprando em parceria com a Bolívia. A China concluiu em Maracaju, terra do governador Reinaldo Azambuja, a Três Lagoas é Jupiá, tá certo. Obrigado, Edson. Em Três Lagoas, concluiu uma fábrica para beneficiar milho. E o principal produto vai ser plástico vegetal. É isso aí. Então, ela está tomando, está invadindo, mas de uma forma, talvez, não sei se é recomendado, o bom seria que não houvesse nenhum tipo de invasão, mas como o Brasil precisa, está aí, o pessoal está aceitando, tudo bem. Agora, com relação à China, de um modo geral, por que a China se transformou em potência mundial? Porque a China tem planejamento. Porque a China não está fazendo a coisa, apesar de ser um país comunista, não está fazendo negócio ideologicamente. Está fazendo como a China sempre fez, há 10 mil anos a China faz isso, na base da comercialização. A China é um país que negocia. A China não invade nada. A China até hoje nunca invadiu nenhum país no mundo. Foi invadida por Gengis Khan, invadida pela Inglaterra, invadida pelos japoneses, mas nunca invadiu país nenhum. É um país preocupado com o seu território. Isso ela tem preocupação e não deixa ninguém invadir mais. Ela está preparada para resistir a qualquer tipo de invasão. A invasão da China é através do comércio, através dos negócios,
através da exportação, hoje de produtos, ontem de Xing Ling, hoje de produtos da mais alta qualidade, tecnologia que ela conseguiu piratear dos países, sei lá, mas é forte a China. E por que a China está tranquila hoje? Porque enquanto os Estados Unidos fabricavam canhão, míssil e equipamento de guerra, né, de confrontos armados, a China fabricava respirador mecânico. A China fabricava produtos de interesse social, de interesse da população, é claro. Fabricava para vender, né? E agora está vendendo para quem quer, para quem tem mais e para quem paga à vista, porque isso é comércio exterior. E em comércio exterior não tem solidariedade, não tem... porque não tem coração, né? Não tem coração. Negócio é negócio, amizade é amizade. Isto é feito em todo mundo e por todo mundo. A solidariedade existe, a solidariedade é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito individual. A outra solidariedade, o que parece solidariedade, é tudo marcada por interesses imediatos ou interesses futuros. Agora, a solidariedade é feita entre pessoas. Esta é a solidariedade que eu vejo aqui, por exemplo, em Campo Grande, pequenos empresários, líderes comunitários, arrecadando produtos que atendem ao combate ao coronavírus. Então, não existe esse negócio de... não existe isso, tá? O banco tal, como o banco é bonzinho e foi solidário, o banco, o Itaú Unibanco deu R$1 bilhão, deu nada. Isso é um grande investimento que ele faz para não ter que investir 10 bilhões amanhã, para não ter que quebrar amanhã. Bem, muito obrigado por sua participação. Quero informar que a Via Morena, a gente sai agora da conexão com a internet, com a rede social, mas você pode continuar assistindo a Via Morena através do site viamorena.com, que está no ar 24 horas. Muito bom para você que está de quarentena assistir, porque a gente dá um refresco para as notícias do coronavírus, tá? Muito obrigado por sua atenção e tchau, pica-pau.